Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, parece super técnico, mas está em tudo que é canto: os atos administrativos. Basicamente, é o idioma que o governo fala para tomar quase toda a decisão. E essas decisões, elas moldam a nossa vida, viu? Muitas vezes, sem a gente nem perceber. Então, vamos pensar juntos aqui. O que uma licença para construir um prédio, a interdição de um restaurante e a construção de uma escola pública têm em comum? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Mas tem um elo aí, um ponto de partida que conecta tudo isso. Pois é, a resposta é essa. Todas elas nascem de um ato administrativo. É ele que tira as decisões do governo do papel e as transforma em realidade. É o start oficial para tudo. Beleza, então vamos começar a desvendar esse mistério. Primeira coisa, o que é, afinal de contas, um ato administrativo? Como é que o governo diz, eu quero que isso seja feito, de um jeito oficial? De forma bem direta, é a manifestação de vontade do governo. É o jeito oficial que a administração pública tem de falar e de agir, criando, mudando ou até terminando direitos e obrigações. É a ferramenta que faz as coisas acontecerem de verdade. E olha só essa definição clássica do mestre Hélio Lopes Meireles. A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é unilateral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vontade da administração se impõe. E por quê? Porque o foco dela não é o indivíduo, é o interesse de todo mundo, o bem coletivo. Ok, já entendemos o que é. Agora, que tal a gente dar uma de cientista e dissecar o ato administrativo? Ver qual é a anatomia dele, o que ele precisa ter para ser considerado válido, para existir de verdade no mundo do direito? São 5 elementos. 5. Pensa neles como os pilares de uma construção. Se faltar um, ou se um deles estiver torto, a construção inteira, ou seja, o ato administrativo, pode desabar. E esses pilares são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lá. Competência é saber se a pessoa certa está assinando. Finalidade é o porquê maior, que tem que ser sempre o interesse público. Forma é o jeitão que o ato tem que ter, se precisa ser por escrito, por exemplo. Motivo é a razão prática e legal para aquilo existir. E o objeto é o efeito final, o que o ato de fato faz. Parece simples, mas cada um desses pontos é essencial. Mas calma aí, que a história não é tão simples assim. O jeito como a lei trata esses 5 elementos muda tudo. É isso que cria uma divisão fundamental. E a gente vai ver agora que existem basicamente 2 sabores de atos administrativos. De um lado, a gente tem o ato vinculado. Pensa numa receita de bolo daquelas bem detalhadas. A lei diz exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. O gestor público não tem escolha, ele só segue a receita. O exemplo clássico é nomear quem passou em concurso. Passou? Tem que nomear. Ponto. Do outro lado, tem o ato discricionário. Aqui, a lei dá uma margem, uma liberdade de escolha. Ela diz, gestor, dentro desses limites, avalie o que é melhor, o que é mais conveniente e oportuno. É o caso de nomear um cargo de confiança, por exemplo. Beleza, o ato nasceu, ele é válido, tem todos os 5 pilares no lugar. E aí? Bom, aí ele ganha superpoderes. É sério, são características especiais que fazem com que ele funcione de um jeito que um contrato normal entre 2 pessoas jamais funcionaria. Vamos conhecer esses poderes. O primeiro, e que está em todos, sem exceção, é a presunção de legitimidade. O que é isso? A gente parte do princípio de que o ato do governo é legal e verdadeiro. Até que alguém prove o contrário, ele vale. É uma presunção, não é uma certeza absoluta, mas já dá uma força enorme para o ato. E a consequência disso, na prática, é gigante. Significa que se alguém acha que o governo errou, é essa pessoa que tem que correr atrás e provar o erro. O fardo da prova fica com o cidadão, não com a administração. Isso muda completamente o jogo. Vamos para o segundo superpoder, a autoexecutoriedade. Nome comprido, né? Mas a ideia é simples. A administração pode executar as próprias decisões. Ela não precisa bater na porta de um juiz e pedir, por favor, posso fazer o que eu já decidi? Não, ela decide e ela mesma executa. Isso dá uma agilidade incrível. E pensa na importância disso. Imagina um fiscal que encontra um restaurante vendendo comida estragada. Se ele precisasse de uma ordem judicial para fechar o lugar, quantas pessoas poderiam passar mal até a decisão sair? Com a autoexecutoriedade, a ação é imediata. É fechar na hora para proteger a saúde de todo mundo. E por último, temos a imperatividade. Esse nome já diz tudo, né? O ato se impõe. Ele cria obrigações para a gente e não importa se a gente concorda ou não. Tem que cumprir. É o poder do Estado, a vontade coletiva se sobrepondo à vontade individual.
Ok, a gente falou de presunção de legitimidade, de poder executar sem pedir para o juiz, de impor obrigações. É muito poder, né? Aí surge aquela pergunta: e quem fiscaliza isso tudo? Como a gente garante que não vai ter abuso? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. E a resposta é: claro que existem controles. Um ato administrativo não é uma sentença de pedra. Ele pode sim ser desfeito. E isso acontece basicamente por dois grandes motivos. Ou porque ele é ilegal, nasceu com defeito, ou porque ele simplesmente deixou de ser uma boa ideia para o interesse público. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender a diferença certinho. De um lado, a anulação. Ela acontece quando tem ilegalidade, um vício. O efeito dela é ex tunc, nome chique para dizer que ela retroage. É como apertar delete e fingir que o ato nunca existiu. Do outro lado, a revogação. Aqui o ato é legal, perfeitinho, só que ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. O efeito é ex nunc, ou seja, só vale daqui para frente, não mexe no passado. E atenção a um detalhe chave. Só a própria administração pode revogar. O judiciário não se mete nessa decisão de conveniência. Pronto. Passamos pela definição, pelos pilares, pelos superpoderes e pelos controles. Juntamos todas as peças. Mas aí fica a pergunta: tá legal, mas por que saber tudo isso é importante no dia a dia? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, atos administrativos são a linguagem oficial do poder. Segundo, para um ato valer, ele precisa daquele alicerce de 5 requisitos. Terceiro, eles têm superpoderes para fazer as coisas acontecerem de verdade. Quarto, mas esse poder não é absoluto, existem formas de controle. Entender essa engrenagem toda é entender como o Estado funciona e como ele se relaciona com cada um de nós.